Vamos atender aqui os nossos e-mails, pessoas que escrevem para nós. Achei interessante essa aqui. Ela não quer ser identificada, e você logo vai saber por quê. Ela me diz: Padre Fábio, o padre de nossa paróquia é muito jovem, bonito, acolhedor, e isso tem gerado muitos problemas na nossa comunidade, pois ele tem provocado muitas paixões entre as mulheres. Eu sou amiga dele e confesso que o vejo como um excelente partido para o casamento. Gosto muito dele, sempre que tenho problemas o procuro, ele é muito acolhedor comigo, e desconfio que eu o veja de outra forma. Não o veja como padre, porque estou percebendo que sinto ciúmes quando o vejo conversando com outras pessoas. Meu questionamento é o seguinte, padre: eu posso investir nesse sentimento? Será que não seria uma forma de mostrar a ele a verdadeira vocação? Será que Deus não poderia mostrar a ele, através de mim, que ele está no caminho errado? Gostaria muito de ter a sua... Como é que ela falou aqui? Não entendi. É como se fosse a minha apreciação, né? Na verdade, não é bem uma apreciação, um posicionamento, né? Ao mesmo tempo, gostaria muito que o senhor rezasse por mim, porque sou cristã e não gostaria de errar. Fica com Deus. Minha filha, eu acho que não é nem honesto, né, da sua parte, porque, primeira coisa, um padre ele tem que ser acolhedor mesmo. É muito bom que o padre aprenda desde pequeno, né, desde quando ele entra no seminário, que um principal gesto de evangelização nos dias de hoje é acolher. Acolher é evangelizar. Quando um padre tem um sorriso, mesmo, claro, há dias em que a gente está mal-humorado, que a vida está mais difícil, mas sempre que eu tenho a oportunidade de estar com a minha comunidade, de estar com o povo, nos eventos que eu vou, nos programas que eu faço, com as pessoas que eu encontro pela rua, a primeira coisa que as pessoas esperam de mim é o acolhimento. Então, pelo amor de Deus, isso não pode servir de causa de confusão entre as pessoas. Não é porque o padre é acolhedor que ele esteja, não significa que ele esteja em confusão com a vocação dele. Acolher é a primeira vocação dele, não é verdade, Cristo? Imagina, se você achar que isso é um problema, o fato dele ser acolhedor e dele atrair as pessoas para ele, não. O problema é o que ele faz com essas pessoas que ele atrai. Porque atraente, no sentido de fazer as pessoas quererem estar por perto, deve ser um papel de todo padre. É muito ruim quando eu, como padre, percebo que a minha atitude joga o outro para fora. Afasta, ao invés de acolher. É muito ruim quando eu identifico que o meu jeito de ser padre afasta as pessoas de mim, ao invés de favorecer o encontro. A gente está falando aqui hoje, né, que o Natal provoca dentro de nós conversão. O líder religioso é aquele que vai pastorear. Eu pastoreio a minha conversão e tenho os meus amigos que me ajudam nesse processo a identificar dentro de mim o que precisa ser melhor. Agora, o padre, o líder religioso, o diretor espiritual, é aquele que vai nos ajudar a sinalizar o que precisa evoluir dentro do nosso coração. E o primeiro passo para isso é a gente se sentir acolhido. Então, é papel do padre acolher. Que não confunda o que está do outro lado recebendo esse acolhimento. É claro que, num contexto de muita carência, as pessoas vão achar que aquele padre, porque está acolhendo, que ele pode oferecer algo além do que ele vai oferecer como padre. Aí é uma questão de honestidade, minha gente. Eu não acredito, minha filha, que o seu padre esteja na vocação errada. Talvez por causa de uma carência que você tem, ou até mesmo de um sentimento desordenado que você desenvolveu por ele, você esteja alimentando a pretensão de que ele esteja no caminho errado. Mas não é ele que está no caminho errado, é você que está desejando o que não é seu. Uma relação entre padre e fiel, ela tem de ser sempre muito cuidadosa. Eu sempre digo isso. Eu tenho muito cuidado com as minhas amizades, com as pessoas que se aproximam de mim, porque eu sei que essa confusão pode existir do outro lado. Eu já tive 1000 motivos para duvidar de algumas pessoas, eu já tive 1000 motivos para acreditar, e isso acontece o tempo todo.
Eu acho que quando a gente tem uma vida em Deus, quando a nossa experiência, que o padre tem de ser um homem de profunda experiência de Deus. Ele tem de ser um homem de oração, ele tem de ser um homem que vive no seu dia a dia as restrições de maneira saudável, de maneira mística, né? Eu preciso fazer das minhas restrições a minha oração. As minhas restrições participam da minha experiência. Eu tenho de ter intimidade com Deus. Como é que eu quero ser um líder religioso se eu não tenho intimidade com Deus? E é na minha intimidade com Deus que eu peço o discernimento para saber quem eu quero perto. Que às vezes você tem gente que insiste muito em ser próxima do padre, em ser amiga, em levar para casa, em fazer isso com ele, em fazer aquilo com ele. O padre vai saber muito bem onde é que ele pode pisar, onde é que ele não pode pisar, à medida em que ele pede a Deus esse discernimento. Que existem muitas mulheres apaixonadas por padres, isso a gente sabe. Agora, o padre que permite que esse sentimento, ou que aquela desordem que existe do outro lado, venha para o lado de cá e venha confundir a sua vida, aí ele está fazendo uma escolha. Agora, pelo que me consta, o seu padre está apenas querendo desenvolver bem o papel dele, de acolher a comunidade, como a comunidade merece ser acolhida. Eu acho que o seu papel, minha filha, é respeitá-lo e de tratá-lo com o zelo sacerdotal que ele merece. Eu sempre digo, até quem ama um sacerdote, os amigos reais de um sacerdote, sabem muito bem a linguagem com que usar com esse sacerdote. Linguagem dúbia, a mim não interessa. Eu só gosto de quando as pessoas são claras comigo e eu sei que do outro lado existe pureza de intenção. Porque eu não vou ficar alimentando um vínculo, não vou responder a uma pessoa que eu sei que ali existe uma desordem no sentimento. Porque a palavra amor, minha gente, ela é muito facilmente deturpada nos dias de hoje. Eu posso ouvir, eu amo você, de uma maneira, você pode me dizer isso, padre, eu amo você, e eu interpretar isso de 1000 formas. Então precisa ser clara, que amor é esse que você diz ter por mim? É um amor fraterno? É um amor que respeita a minha opção? Minha gente, até a pessoa casada precisa viver essa honestidade. Hoje há muita imaturidade na lida com o amor. Há muita irresponsabilidade na lida com as questões amorosas. Uma mulher que quer ser fiel ao marido, ela vai dosar a maneira como ela ama os amigos homens que ela tem. Não no sentido de economizar o amor, não, mas no sentido de ser sempre clara com os gestos que realiza, com as palavras que diz, com o e-mail que manda, com a mensagenzinha de texto que manda, porque tudo pode ser casa da confusão. E se ali a confusão se estabelece, aquela relação que poderia ser de uma amizade bonita deixa de existir. Que o diabo não perde tempo. Onde é que é a ação privilegiada do diabo nos dias de hoje? É no sentimento das pessoas. As pessoas estão muito confusas, estão muito carentes. Então, o marido deixa de dar atenção, o marido deixa de ser carinhoso, a mulher vai desenvolvendo aquela carência. Então, o padre começa a ser atencioso com ela, e ela vai e conta os problemas que está enfrentando com o marido. E se o padre não é claro naquela abordagem, ele pode, de alguma maneira, criar uma confusão no coração daquela fiel. Então, ali precisa ter honestidade das duas partes. A maneira como eu oriento, a maneira como eu acato um e-mail, a maneira como respondo aquele e-mail. A linguagem diz tudo. E a linguagem ilude, gente. A linguagem, ela provoca muita ilusão dentro de nós. Por isso que eu gosto de muita clareza com as palavras. E eu não dou margem para segundas intenções. Porque não me interessa. A partir do momento que eu quero ser padre, que eu quero continuar sendo fiel à minha opção, eu não vou permitir que uma pessoa venha banalizar isso. Não faz parte da minha vida. Não vou permitir que aquele que está tentando me banalizar fique ao meu lado. Ou que tenha acesso a mim. Às vezes eu nem leio, que eu já sei o que vem. Quando você já conhece a intenção do remetente, eu não vou perder tempo em ficar lendo. Quantas vezes eu tive isso? Enfrento situações agora, assim, de pessoas obsessivas, de pessoas que já se declararam a mim.
Padre, eu sou apaixonada por você, é por isso que eu ando atrás, é por isso... Com fotos horríveis, desrespeitosas, sabe? Material pornográfico, eu recebo isso de vez em quando. Então eu sei como lidar com isso. Porque eu, a partir do momento que eu quero ser honesto com a minha opção, eu não tenho o direito de permitir que essas realidades banais e de pessoas que não estão interessadas no meu coração de padre, venham se aproximar de mim. Alguns casos são de polícia. A gente tem que chamar a polícia. Tamanha a perseguição daquela pessoa que vai atrás, que está o tempo todo no mesmo hotel, que fazendo de tudo para estar no mesmo lugar. Às vezes nem chega para conversar comigo. Mas existe um assédio moral, através de cartas, através da presença o tempo todo. A pessoa não fala comigo, mas eu me sinto assediado. Por conta do material que já foi enviado, por conta de situações que me foram desagradáveis. Então veja bem, minha gente. E é claro, eu posso acreditar na conversão dessa pessoa? Eu posso. Que de repente ela percebe que não é isso, que eu não quero isso, e de repente ela começa a ouvir a minha palavra, porque ela vai nos shows, e eu acredito na possibilidade de Deus agir no coração daquela mulher, da mesma maneira, assim como eu já percebi que agiu no coração de algumas, que deixaram de mandar esse material pornográfico, que deixaram de ser desrespeitosas, e que depois, eu não sei o que Deus fez no coração dela. Pode ser que ela tenha chegado mal intencionada e que depois Deus agiu no coração dela. Então, minha filha, o seu papel, ao identificar dentro de você isso, não é ficar pensando que o padre esteja pensando ou sentindo, não. É você tomar conta do seu sentimento. Da vocação do padre, ele cuida. Agora, nós que estamos ao redor dos padres, precisamos ter muito zelo e respeito pelo coração deles. Não é assim? Da mesma maneira como uma mulher precisa ser zelada e respeitada pelos amigos dela. Esse respeito é que vai fazer, que vai demonstrar o amor que nós temos. Amor sem respeito não é amor. O amor será sempre um indicativo de que ali existe um respeito. O respeito, desculpe, é sempre um indicativo de que ali existe o amor.